Estamos em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E aqui João diz o seguinte: Eis que vem, quem vem? Jesus. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Quando o João diz aqui que Cristo vem com as nuvens, na verdade ele está citando um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 30. E Mateus, curiosamente, quando ele cita esse trecho, ele está se baseando em duas profecias do Antigo Testamento, uma que aparece em Daniel e outra que aparece em Zacarias. Vejam só, eu fiz uma comparação aqui. Nós temos Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, o texto de João. Aqui nós temos o texto de Mateus 24:30, que diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Temos também Daniel, capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E por fim, Zacarias 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então, algumas observações devem ser feitas aqui. A primeira delas é o seguinte: no Novo Testamento, quem primeiro traz esse texto à luz é Mateus, baseado em duas profecias do Antigo Testamento. Mas vejam só que interessante, Mateus, ele introduz a ideia de que quando Jesus voltar, haverá lamento, haverá tristeza. Por quê? Porque Mateus focaliza aquelas pessoas que não terão aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Então essas pessoas, por ocasião da volta de Cristo, elas vão lamentar demais. Por quê? Porque elas saberão que está perto a condenação. Se você for olhar os textos nos quais Mateus se baseou, nesses textos aqui, nós não temos a ideia de que haverá lamento na volta de Cristo. Por quê? Vejam só, Daniel 7,13, que foi um texto que Mateus usou, ele não fala nada sobre a questão de lamento, só diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Então é só essa informação que tem em Daniel, que Jesus vai vir com as nuvens. Agora, em Zacarias 12:10 diz assim: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça. Vejam só o que está escrito aqui. Deus vai derramar sobre os habitantes de Jerusalém, isto é, sobre o povo judeu, o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse traspassaram. Pranteá-lo-ão, ou seja, vão chorar por ele, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Quando se perde um primogênito, o que acontece? A tristeza é muito grande. Então aqui a ideia de Zacarias é que o espírito com o qual eles vão receber Jesus na volta de Cristo vai ser um espírito de graça e de súplicas, porque eles terão se arrependido do que fizeram. A ideia em Zacarias é essa. Mas Mateus, o que ele fez? Ele ignorou o lamento de arrependimento e colocou um lamento de angústia, de sofrimento. Ah, professor, Mateus pode fazer isso? Pode, porque ele é um autor inspirado por Deus, então ele pode citar o trecho de Zacarias, mas focalizando um outro grupo. Qual grupo? O grupo dos não-judeus em geral. O grupo dos não-judeus em geral, quando Jesus voltar, vai ser uma recepção de lamento, de sofrimento, de angústia. Mas não é o mesmo que vai acontecer com a nação de Israel. Nós vamos ver daqui a pouco por quê. Continuando aqui. João, ele diz: eis que vem com as nuvens. Mateus falou: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, os dois concordam que Jesus vai vir nas nuvens. O sinal dele vai aparecer no céu. Daniel diz: eis que vinha com as nuvens do céu, o como Filho do Homem. E Zacarias não falou nada sobre Jesus vir nas nuvens. Continuando, João diz que todo olho verá. Mateus falou que todos os povos da terra verão o Filho do Homem. E nem Daniel falou isso, e nem Zacarias. Ou seja, essa verdade de que todo olho vai ver Jesus na sua volta foi uma verdade que foi revelada
pelos escritores do Novo Testamento. Veja só que interessante. Os escritores do Velho Testamento, do Antigo Testamento, eles falaram a profecia da volta de Jesus, mas eles não disseram que todo olho veria Jesus. Essa informação, essa revelação foi dada no Novo Testamento. Por quem? Por Mateus e por João, em Apocalipse. Continuando. Até quantos o traspassaram, diz João, que entre os que vão ver Jesus na sua volta, estarão aqueles que traspassaram Jesus. Se você olhar Zacarias, Zacarias também fala: olharão para aquele a quem traspassaram. Alguém poderia falar: ué, mas na Bíblia quem traspassou Jesus foi só um soldado romano. Quando Jesus estava pendurado lá na cruz e já havia até morrido, um soldado romano enfiou uma lança do lado de Jesus e saiu água e sangue. Então alguém poderia dizer: por que está no plural aqui? Até quantos o traspassaram? Certamente porque aqui esse verbo traspassar, ele está abrangendo de forma geral todos aqueles que de alguma forma machucaram Jesus no passar dos séculos. Então, ao que parece, o verbo traspassar aqui está abrangendo todo tipo de pessoa que agiu contra Jesus. Tomou aqui um sentido figurado, porque nós sabemos que, na verdade mesmo, só uma pessoa traspassou Jesus, que foi um soldado romano. Mas aqui no texto, traspassar está no plural, incluindo outras pessoas. Aí João fala: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Vejam só, aqui em João, a ideia é de lamento, porque sabe que a condenação está chegando. Aqui em Mateus, a mesma coisa. Todos os povos da terra se lamentarão. Lamento, porque sabe que a condenação está chegando. Mas em Zacarias, como eu falei, a ideia é outra. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Qual é a ideia aqui? A ideia é de alguém que perdeu um filho único ou o primeiro filho. Então aqui é um lamento de dor, de arrependimento, não um lamento de eu vou ser condenado, não. É um lamento por ter perdido alguém precioso e por isso a pessoa sofre. É assim que o povo de Israel vai se sentir na volta de Cristo. Como assim, professor? Mais à frente você vai entender. E aqui em Apocalipse, João termina dizendo: certamente, amém. Isto é, com certeza isso vai acontecer, que assim seja. Então, continuando, neste verso 7, é dito que Jesus virá nas nuvens. E nós sabemos que Jesus, assim como ele se foi nas nuvens, literalmente, e 2 anjos disseram que ele voltaria da mesma forma, isso vai acontecer. Atos 1, 10 e 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então os anjos confirmam que Jesus foi-se embora nas nuvens, foi-se embora no céu, e ele vai voltar da mesma forma, vai voltar nas nuvens, no céu, do mesmo jeitinho. Continuando, o fato de Cristo vir nas nuvens tem um valor simbólico. Por quê? Porque no Antigo Testamento é dito, numa linguagem poética, em vários momentos, que Deus, ele vem nas nuvens, especialmente quando vai executar juízo contra o pecado, quando vai julgar o pecador. Quer ver? Salmo 18, versículo 6 a 15, diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça. Vejam só, isso aqui é uma linguagem poética, para mostrar, né, quão terrível é Deus vindo em juízo contra o pecado, contra o pecador. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Agora presta atenção. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Olha só,
Ele veio cercado de nuvens densas fechadas. Elas formavam como que um pavilhão sobre ele. Versículo 12. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Vocês observam como que na linguagem poética aqui desse salmo, Deus vem de uma forma espetacular entre as nuvens para exercer juízo. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Salmo 104, versículo 1 a 4 vai na mesma linha. Diz assim: Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina. Pões nas águas o vigamento da tua morada. Presta atenção, tomas as nuvens por teu carro. Como se Deus, numa linguagem poética, viesse cavalgando as nuvens, e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Agora, uma observação importante aqui. Embora essa linguagem, esse texto, seja uma linguagem poética, Jesus virá literalmente assim, entre as nuvens. Ele vai vir entre as nuvens, literalmente. Daniel 7,13 fala: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Quem é o ancião de dias, professor? O ancião de dias provavelmente é Deus Pai. Lembra que eu tenho dito que quando Jesus vier consumar sua obra, sua missão, ele vai entregar o reino ao Pai? Pois bem, aqui fala do encontro de Jesus na sua volta com o Pai, que é chamado no texto de ancião de dias. Marcos 14:62. Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Vindo com as nuvens do céu. Apocalipse 14:14, que nós vamos estudar mais adiante, vai dizer: Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Para que essa foice? Para poder separar o joio do trigo. Ele é aquele que vai separar do povo de Deus as suas impurezas, ou seja, vai separar os ímpios dos crentes. Então, continuando, e todo olho o verá. Aí eu pergunto para vocês, onde é que se vê aqui nesse texto a ideia de uma volta invisível ou secreta por parte de Cristo? Algumas igrejas insistem em dizer que Jesus vai ter uma vinda secreta, só até as nuvens, ninguém vai ver, e a igreja vai ser arrebatada. Onde é que está aqui a ideia de uma volta secreta? E se alguém falar assim: ah, não, é porque são duas vindas. Jesus vai vir duas vezes. Vai vir até as nuvens de forma invisível, uma forma secreta, e vai vir também de uma forma que todo olho verá. Onde está na Bíblia que Jesus vai voltar duas vezes? Qual é a base bíblica para essa doutrina? Não existe. Em toda a Bíblia você vai ver que Jesus veio uma vez e vai voltar uma segunda vez. Ponto. Não há nenhuma base bíblica para afirmar que Jesus vai voltar duas vezes. Não existe base bíblica para isso. Então aqui João fala: todo olho verá, até quantos o traspassaram. Eu acabei de falar aqui. Essa afirmação, até quantos o traspassaram, quer dizer que todos aqueles que de alguma maneira procuraram fazer mal a Jesus e, de certa forma, o machucaram, esses também vão contemplar o Filho voltando. Não pode se referir apenas àquele soldado romano que perfurou o lado de Jesus, porque o verbo aqui está no plural. Então, aqui a ideia ganhou também um sentido figurado. Esse verbo traspassar passou a abranger todos que de alguma forma se opuseram a Cristo, especialmente aqueles que na época de Jesus, é claro, foram contra ele. A maioria dos comentaristas entende que essa referência não se limita ao soldado que estava em pé diante da cruz
e perfurou o lado de Cristo com uma lança, conforme João 19:34. Até porque, como eu acabei de dizer, João se refere a pessoas, até quantos o traspassaram, no plural. Parece que o apóstolo quer abranger a todos que traspassaram, machucaram nosso Senhor com zombarias e incredulidade no decorrer dos séculos. E aí, por fim, João diz: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Que tribos são essas? São as tribos de Israel? Não, aqui a palavra tribo está sendo usada como referência a um grupo de pessoas. Se você dividir a humanidade em vários grupos, um desses grupos pode ser chamado tranquilamente de tribo. Então, tribo no sentido de ser uma comunidade, só isso. É nesse sentido que João usa muito a palavra tribo no Apocalipse, quando vai se referir à volta de Cristo. Assim também quando ele fala em Apocalipse, de todas as tribos, povos, raças, muitos virão te adorar, ele está usando tribo aí no sentido genérico, não falando especificamente sobre uma tribo de Israel, mas tribo no sentido genérico. Então, aqui em Apocalipse, no caso específico desse versículo, a expressão abrange grupos humanos de todas as partes do mundo e se refere especificamente aos não crentes, porque fala assim: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Ou seja, vão lamentar porque saberão que a condenação está ali às portas. Se refere especificamente aos não crentes que lamentarão profundamente o dia da volta de Cristo, visto que serão condenados. Por isso que em Zacarias 12 diz: naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça. Então, no dia da volta de Cristo, aqueles que também se levantarem contra o povo de Israel, esses serão punidos, estarão entre os que serão condenados. Já no caso do povo de Israel, Deus vai derramar um espírito de graça e de súplicas, como venho dizendo. Em Zacarias 13, diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Então, nós vamos ver na próxima aula que, embora a volta de Cristo seja um momento de desespero para aqueles não crentes, para aqueles que não aceitaram Jesus, no caso específico da nação de Israel da época, a nação de Israel que estará presente por ocasião da volta de Cristo, será um momento maravilhoso. Deus vai derramar sobre aquela nação um espírito de súplica, um espírito de arrependimento por ter rejeitado o Filho de Deus. Até a próxima aula.